Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Abre comigo as suas Bíblias, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus. Vamos fazermos uma leitura em um dos textos que muitas pessoas quase não gostam de ler. Capítulo de número 1 do Evangelho de Mateus. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Eliel, juntamente com a sua esposa, pastora Raimunda. Deus abençoe a senhora de forma especial. Louvar a Deus pela vida da nossa irmã Toinha, irmã Antônia. Feliz de estar revendo a irmã Lúcia. Deus abençoe a senhora, irmã Antônia Lúcia. A gente conhece há mais de 25 anos e fico feliz de estar revendo ela aqui nesta noite. Feliz pela vida do cantor. Deus abençoe o senhor, continue louvando. É uma alegria muito grande estar com o senhor. Livro de Mateus, capítulo, Evangelho do Senhor Jesus, escrito por Mateus, capítulo de número 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá, e Judá os seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, e Tamar a Pérez, e a Pérez a Zera, e a Zera gerou a Asron. E Asron gerou Arão, e Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Nasson. Nasson gerou a Salmão, Salmão gerou a Raab, gerou a Raabe, Raabe a Boaz, e Boaz gerou a Ruth, e Ruth Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou o rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias, a saber, Batseba. Salomão gerou Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou a Asa gerou a Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou a Uzias, e Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, e Acás gerou a Ezequias, e Ezequias gerou a Manassés, e a Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias, e Josias gerou a Jeconias e seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel, e Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor, e Azor gerou a Zadok, e Zadok gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde, e Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Amém? Ainda de pé. Querido Deus, ó Pai, eu me coloco de joelho mais uma vez para transmitir a Tua palavra. Tu sabes que eu não passo de um cisco jogado no meio do oceano. Sou menor do que a metade de uma pulga no meio a um deserto. Mas tem misericórdia da minha alma, anula todo o meu eu, toda a minha vontade própria. Fala comigo para que eu fale com a tua igreja, não aquilo que eu quero, mas aquilo que necessita e precisa. Guarde a minha esposa, meus 2 filhos, é que eu te peço, te agradeço. Amém. E amém. Podeis tomar os seus assentos em nome do eterno Deus. Aleluia. Eu nasci num lar evangélico. Devido ter nascido num lar evangélico, eu nunca tive o desprivilégio de desviar. Eu tentei por 16 vezes, mas todas as vezes que eu tentava desviar, eu me aproximava mais de Deus. Por isso eu deixei de tentar querer desviar. Hoje eu tenho 4.7, ou seja, 47 anos de idade, e louvo ao Senhor pela sua graça, pela sua bondade, pela sua oportunidade. E hoje, como é o Dia das Mulheres, nós vamos estar parabenizando as mulheres guerreiras, corajosas, valentes. Imagina o universo sem as mulheres, não teria graça. O homem é falado no meio conhecido, popular, que é um projeto de Deus. A mulher é um projeto e pensamento arquitetado por Deus com mais longo prazo. Não foi tão rápido igual o homem. Deus pensou, meditou e fez a mulher com detalhes que só elas têm. E não existe ninguém que tenha os seus detalhes como elas. Mulheres são valentes, corajosas e são especiais. Por isso, parabéns a todos vocês, mulheres guerreiras, valentes, corajosas.
O texto bíblico que nós leu é uma genealogia. Genealogia é algo que quase ninguém gosta de ler. Quando se depara com esses textos na Bíblia, a gente prefere dar aquela pulada e procurar ler aqueles capítulos a seguir que não tem nada a ver com genealogia. Mas a genealogia bíblica é ela que ensina para nós a razão de nós estarmos aqui. Imagina a sua vida sem uma história do teu pai, do teu avô, do teu bisavô, do seu tataravô, seu quindavô, seu sextavô. Como é que seria a sua vida? Não teria vida. Para eu existir, são mais de 2.800 pessoas até chegar em mim, que são da minha raiz, da minha descendência. Então, a genealogia ela é algo muito importante. E principalmente essa genealogia que nós acabamos de ler, ela é uma genealogia única, porque as mais de 28 genealogias que a Bíblia registra, nenhuma dessas genealogias existe o nome de mulheres como principais. Essa é a única e a primeira genealogia bíblica que leva o nome de mulheres. Leva o nome aqui de 5 mulheres de uma vez só. Não é só de uma, leva o nome de 5 mulheres de uma vez só. As mulheres fez os seus progressos, mas nas genealogias antigas não podia colocar o nome de mulheres. Os escribas, quando estavam escrevendo, falavam o nome dos homens, mas não usavam o nome do pai, mas não usavam o nome da mulher. Mas Jesus chega, nascido de uma mulher, sem ser coabitado com homem algum, e Jesus coloca, vai escrever uma história sobre Jesus. E é bom lembrar que somente Mateus colocou o nome das mulheres. Lucas não colocou o nome das mulheres na genealogia que ele escreveu. Essa é a única genealogia que leva o nome de mulheres. E é interessante, parece que eu fico olhando aqui e vendo. Mateus é chamado no meio de 100 pessoas, cobrando imposto estava ele, e Jesus chama ele, e Mateus agora é liberado para escrever uma genealogia, escrever uma biografia acerca de Jesus, e a biografia de Mateus tem que ser diferenciado. Parece que eu vejo Mateus calculando na sua mente, mas Senhor, não pode colocar, se colocar será condenado, o livro não terá sentido. E parece que eu vejo Jesus olhando para Mateus e dizendo assim: a história que você vai contar é sobre mim, então a minha história, eu coloco quem eu quiser na minha história, para fazer parte da minha história. Talvez eu e você não colocaria alguém para fazer parte da nossa autobiografia, ou da nossa biografia, ou da nossa história, mas a história de Jesus. Imagina o que você ganha de graça para ir para Dubai. Você ganha para ir para Dubai e ficar lá 15 dias, e você pode levar 4 acompanhantes contigo, 4 pessoas. Lá você vai ter a viagem paga do começo ao fim, você não vai ter despesa para nada, você vai ter tudo pago. Eu acredito que vocês talvez ia procurar um mendigo nessa cidade e colocar lá na sua lista para você levar. Acredito que talvez você ia colocar também uma pessoa dessa cidade que é a pior prostituta dessa cidade, você também ia colocar na lista para você levar contigo para Dubai. Quem sabe você ia colocar alguém que só vivia maluco, perturbado da cabeça, vou colocar também, mas eu acredito que nenhum de nós faria isso. Mas Jesus, na sua genealogia, ele coloca quem ele quer na sua história. O tema desta mensagem é improvável sim, rejeitado jamais. Aqui o que eu acho lindo nessa história, que é o primeiro nome da primeira pessoa, da primeira mulher que aparece nessa genealogia, o seu nome é Tamar. E eu fico perguntando por que Tamar aparece nessa genealogia. Aí quando nós voltamos atrás para entender a história, Tamar é a primeira mulher que entra numa genealogia bíblica. E não era qualquer genealogia, a genealogia do Senhor Jesus Cristo. Você agora, quando tiver algum debate bíblico, aquela gincana bíblica, é só você perguntar qual o nome da primeira mulher que faz parte de uma genealogia. A pessoa vai falar, vai pensar, e você vai lembrar: Tamar foi a primeira mulher escrita em uma genealogia bíblica. Segura para você não perder o que eu estou te falando.
E a questão é por que Tamar entra aí. Aí nós volta lá para Gênesis. Gênesis está contando a história de José no capítulo de número 7. A história é tão emocionante, é tão impactante, que já virou filme, já virou novela, já virou quantas coisas. E está contando toda a história no capítulo de número 37. De repente, quando você chega no último versículo, você está louco para dar a continuação da história de José, para ver o que aconteceu José com Ismaelita sendo vendido para o Egito. E quando você vira a página do capítulo 37, você não acha a história de José. E você fica, mas cadê a história de José? Deus deu uma pausa, ou seja, Deus deu uma pausa para contar uma história de outra pessoa. Você não está me entendendo? Deus pausou a história de José para contar a história de uma mulher abandonada, rejeitada e humilhada. Seu nome é Tamar. Tamar tem um capítulo todinho para contar a sua história. É o capítulo de número 38. Cadê José? José aparece no capítulo 39 até terminar o livro de Gênesis, mas no capítulo 38 podia ter começado a história logo no capítulo 37, a história de Tamar, mas não. Sabe o que é que Deus está dizendo? Se for preciso Deus intervir, Ele intervém na situação, mas Ele vai estender as mãos para te abençoar. Se for preciso quebrar uma rotina, Deus quebra, mas Ele vai estender as mãos para te abençoar. A história é paralisada e vai contar uma história chamada a história de Tamar. E a história começa assim, dizendo que Judá foi para a terra de Canaã, e lá Judá encontrou uma mulher cananeia. Olha o nome da mulher. O nome da mulher é Sua. Olha que nome. Como é que você vai casar com alguém e a pessoa vai perguntar qual o nome da sua mulher? Sua. E a pessoa vai dizer, minha não, é tua. Não, é o nome dela que é Sua. Esse casal é tão maluco da cabeça que eles têm o primeiro filho. Sabe qual é o nome do primeiro filho? Olha o nome do primeiro filho, está aí no capítulo 38. O nome do primeiro filho deste casal, Judá, segura aí, Judá com a sua esposa que chama Sua. O nome do primeiro filho é Qual o nome do teu filho primogênito? Qual o nome da tua esposa? Sua. Você está com brincadeira, né? Como você é casado com alguém que não é seu? Qual o nome da sua esposa? É Sua. Como você tem um filho que era ele. Agora casa com Tamar. Era maligno diante de Deus, Deus o matou. Agora o irmão de vai agora casar com Tamar. E o irmão de era também endemoniado. Deus matou, é a Bíblia que fala, porque ele não queria ressuscitar, não queria ter filho, e Deus o matou. Agora tem um menino mais novo, e o menino mais novo é muito novinho ainda para casar. Mandou agora Judá, tem uma ideia, manda ela para a casa dos seus pais. E ela foi. Um dia Tamar descobre que Judá está indo para ali para tosquiar as ovelhas. Sabe o que ela faz? Ela se veste de prostituta. Ela não era prostituta, ela se veste de prostituta, cobre da cabeça ao pé, e ela fica na beira do caminho. Quando Judá viu, a mulher de Judá já tinha morrido, ele cai, ele agradou dela e teve um caso com ela. Ele não tinha dinheiro, não tinha espécie para pagar, e ela fala, tem que deixar algo em penhor, e ele deixa para ela o seu lenço, o seu cajado e o selo, deixa em penhor. Ele queria deixar cabrito, mas ela disse, cabrito eu não quero, eu quero algo que tenha valor, seu selo, seu cajado e seu lenço. Olhando para nós, parece que não tinha valor, mas olha a história, e a gente pergunta, o que essa mulher está fazendo na genealogia de Cristo? Está ela, Tamar. Passou 3 meses depois, Tamar está grávida. Judá mandou ir lá para pagar, mas chegou lá, não encontrou mais ela. Agora Tamar está grávida. Judá descobre que ela está grávida, só que Judá não sabe que ela era a mulher que ele tinha deitado com ela. Ele coloca o decreto, tem que ser apedrejada. Tamar não recua. Tamar é uma mulher de pulso firme, por isso que o seu nome significa raiz permanente, raízes profundas. Também
também significa palmeiras. Por isso ela não desiste, ela não está nem aí. Vai me apedrejar? Pode me apedrejar. Eu pequei sim, eu mereço ser apedrejada. Só que antes de me apedrejar, eu quero mostrar 3 objetos. E esses 3 objetos é do homem que é o pai do bebê que eu carrego no meu ventre. Quando mostraram, todo mundo estava reunido com as pedras na mão. Quando mostraram os 3 objetos, mostraram primeiro o cajado, mostraram o lenço, mostraram o selo. Está tudo normal, pastor? Tá. Mas sabe aonde ficou anormal? Porque aqui no cajado estava escrito Judá. Esse cajado é de Judá. No lenço estava escrito: esse lenço é de Judá. No selo estava escrito: é de Judá. Então não tinha como fugir. Judá cai num desespero e fala: eu mereço ser apedrejado. Pro mais culpado sou eu do que ela. Somos fácil para julgar as pessoas. Somos profissional para condenar as pessoas. Nós gostamos de julgar, gostamos de criticar. Difícil é nós nos colocar no lugar da pessoa. Tamar entra para a história. Tamar está grávida. Só, irmã Antônia, ela não está grávida de uma criança, ela está grávida de gêmeos. A parteira olha e fala: tem gêmeos dentro de ti. Agora chegou o dia dela dar à luz. O menino não é normal na medicina. Eu já perguntei vários médicos, não é normal o que essa criança fez. O primeiro menino, que é o primogênito, coloca a mão para fora para nascer. É normal colocar os pezinhos ou a cabeça, mas ele coloca a mão. A parteira agarra na mão e coloca um cordão. Isso está no capítulo 38, gente. Coloca um cordão para identificar que esse é o primogênito. Só que ele fez assim com a mão, a mão foi saída para fora e ele faz assim, ele encolhe a mão. Quando ele encolhe a mão, o outro menino que não colocou nem o pé, nem o dedo, nem o nariz para fora, ele dá uma de ponta, como se mergulhar no rio. Ele mergulha e ele nasce. Olha o nome dos meninos. Colocou o nome do menino que mergulhou, aquele que entrou de corpo e alma, de Pérez, que significa rompedor. O nome Pérez significa aquele que rompe. E o nome do que colocou a mão e encolheu, o nome dele é Zera, aquele que recua. Aquele que recua. Tem muitas pessoas que no início do ano falam: pastor, conta comigo, eu vou evangelizar, eu vou pregar, eu vou orar, se me dá um cargo eu estou junto. Mas eles colocam a mão, levantam a mão igual Zera, só que ele se recolhe. Deixa eu fazer uma pergunta: você é a geração de Pérez ou de Zera? A geração de Pérez mergulha de corpo e alma. Eles não têm medo do perigo, eles não colocam a sua mão. Mas a geração de Zera é a geração que recua, é a geração que retrocede. Que tipo de geração você é? Essa não é a pregação, eu estou falando sobre eles para falar de Tamar. E o que aconteceu, pastor? Tamar está na história da biografia de Jesus. Pérez, vai escutando a história. Os anos vai se passando. Pérez tem vários filhos, e ele tem um filho chamado Zerom, e o filho Zerom vai vendo. Tem um filho lá na frente chamado Salmo. Escute o que eu vou te falar agora. Agora entra a segunda mulher nessa genealogia. Qual é o seu nome? Seu nome é Raabe. E a gente fica olhando, por que Raabe está nessa genealogia? Raabe não era meretriz lá da cidade de Jericó? Eu estive em Israel no mês de março do ano passado. Eu estive em Jericó. Eu estava olhando e chorando, imaginando o que tinha acontecido. Raabe, segura, a meretriz que todos os homens desejavam, general, reis, poderosos, ia para Jericó, pagava alto preço para ter uma hora com ela. Ela era bonita, parece que era desenhada de pincel. Agora Josué manda 2 espias
espia, espiar a terra e falar que Deus vai destruir aquela cidade. E eles vão lá na casa de Raabe. Para Raabe seria mais um cliente, só que Raabe olha para eles e Raabe percebe que eles não têm cara de prostituto, eles não têm cara de homem vagabundo, eles têm cara de homem de Deus. E eles falam sobre o Deus deles para Raabe. Raabe acredita na palavra deles, segura. E um dos espias se chama Salmo. Ei, segura o que eu vou te falar. Raabe podia anunciar: estamos com 2 espias em minha casa, leva ele em praça pública, para que todos saibam, assim Josué cairá aos nossos pés, e o Deus de Israel será envergonhado. Pelo contrário, Raabe acreditou no que eles falavam. Tem pessoas que estão na igreja e não acreditam na palavra, mas Raabe acreditou. E no dia da destruição da cidade, Raabe coloca um cordão vermelho para simbolizar o sangue de Cristo. O soldado rodeou a casa de Raabe e guardou Raabe e a sua família. Sabe o que é que isso significa? Deus nos protegendo. Raabe e a sua família é tirado para morar no meio de Israel. Quando chega lá, Raabe está lá no meio de Israel. As mulheres cristãs olhavam para Raabe com boca de nojo, zombava de Raabe, ria de Raabe, fazia vários tipos de situações adversas de Raabe. Isso também não é diferente quando entra na igreja uma mulher prostituta, mal vestida, ou um travesti, ou um gay, entra aqui na igreja todo nos seus trajetos, logo a pessoa já olha. Se ele sentar aqui perto, a pessoa já caça meio de sentar para o lado de cá, e Deus está olhando e dizendo: foi para essa alma que eu morri. Jesus está olhando e dizendo: foi para essas vidas que eu morri, foi para esse tipo de pessoas que eu morri na cruz. Jesus. Salmo abre a boca e vai ao sacerdote, fala ao sumo sacerdote: eu quero casar. Com quem? Com Raabe. Quando a notícia é dada, as moças falam: tu vai casar com a meretriz, uma prostituta. E ele fala: eu conheço vocês desde criança. O testemunho dela é 100 vezes verdadeiro do que o de vocês. Olha lá, vocês estão aqui, mas vocês não dão exemplo. Salmo falando: vocês estão aqui, israelita, mas não dão exemplo. Esta mulher era meretriz, mas a fé dela abalou meu coração. A dedicação dela abalou meu coração. Salmo casa com Raabe. E uma das histórias mais lindas que eu acho é porque Raabe deitava com 10, 15, 20, 30 homens, se fosse preciso, durante um mês, durante um dia, uma semana. Mas a Bíblia, eu acho lindo, não relata que ela teve filho. E a história finaliza sobre ela dizendo que ela teve um único filho, e o nome do filho era Boaz. Jesus, pastor, não entendi. Enquanto ela fazia coisa errada, ela podia ter filho de general, ela podia ter filho de rei, mas Deus trancou a madre dela e ela não engravidava. Mas no dia que ela fez o propósito certo e entrou na comunhão com Deus, ela ficou grávida. Você não está me entendendo, gente. Essa é a segunda mulher que aparece na genealogia de Jesus. A terceira mulher, eu estou correndo aqui para finalizar. A terceira mulher que aparece aqui, qual é, pastor? Ruth. Mas Ruth, pastor, o que é que tem de má com Ruth? Nada, só sua descendência. Nada, só 90%. Ruth é a primeira mulher que leva um nome bíblico. É a primeira mulher que tem o nome dela na capa do livro bíblico. Ruth. Vamos ler o livro de Ruth. Depois vem Esther. E acabou, não tem mais outras mulheres que levam os seus nomes. São as únicas duas. E Ruth é o 8º livro bíblico. E hoje é o 8º dia do mês, o Dia Internacional. Talvez merecia uma palma, não merecia não, gente?
Pelo amor de Deus. Uma coisa tão bela dessa, tão linda. Que é isso, gente? Ruth é o 8º livro bíblico e é o primeiro nome de um livro que leva o nome de uma mulher. A história de Ruth é bela, é linda. A sua descendência é triste. Ruth é da descendência de Ló. Deus destrói Sodoma e Gomorra e fala para ninguém olhar para trás. A mulher de Ló olha para trás, vira uma imagem, uma estátua de sal. Ló não quer ficar numa cidade vizinha com medo de ser morto. Ló vai para uma caverna, um lugar distante. As meninas passaram se usando, as filhas tiveram uma ideia, olharam e viu que não tinha ninguém mais humano perto delas. Tiveram uma ideia mais velha: vamos embriagar papai e eu deito com ele e terei filho com ele, e amanhã é a tua vez. Assim elas fizeram, tiveram filho do próprio pai. Aí veio a descendência, os amonitas. Ai, Jesus. Os moabitas. E da onde veio Ruth? Dos moabitas. E quem eram os moabitas? O povo mais idólatra que você pode imaginar. Ruth estava se preparando para ser uma sacerdotisa, mas no caminho dela ela encontra alguém que está saindo da casa do pão, que é Noemi, que deixou Belém, que significa casa do pão, porque Belém estava passando por dificuldade. Ei, casa do pão, a padaria pode estar com pão meio devagar, mas é só um período, logo vai ter um pãozinho quente. Fica aí, estava passando por necessidade, foi peregrinar na terra de Moabe. Chegando lá, perdeu o marido, perdeu o filho primogênito, perdeu o segundo filho. Ficou agora ela viúva e 2 noras. A primeira nora órfã despede, dá um beijo e vai embora. Mas Ruth abre a boca e fala: não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo, aonde tu ires eu irei. Ruth está aqui na genealogia de Cristo. Eu acho linda essa história. Ruth está aqui na genealogia de Cristo. Ruth deveria não estar, mas está aqui, porque Ruth assume um legado que ninguém tinha coragem de assumir. Enquanto Israel estava se desviando de Deus, Ruth estava buscando a presença de Deus. Ruth trabalha por Noemi, Ruth leva alimento por Noemi, Ruth entra em Belém com coragem. Ruth agora casa com quem? Nada mais, nada menos com o filho de Raabe. Seu nome é Boaz. Ah, Jesus maravilhoso. E Ruth agora tem um filho. E o nome do filho de Ruth é Obed. O que eu acho lindo, que o último versículo do livro de Ruth, existe o nome de alguém mais destacado na Bíblia. Se você ler, você vai ver qual é o nome do último capítulo, último versículo, para fechar a história. Abra aí, Ruth. Vamos ver qual é o nome da última pessoa do livro de Ruth. Abra aí para nós ver. Abra aí para nós ver. Qual é o nome da última pessoa que aparece no livro de Ruth? No 4º capítulo, no versículo final, para o livro ser fechado. Qual o nome? É o nome de alguém muito especial, de alguém muito importante, alguém que o seu nome tem a ver com Deus, literalmente. E a única pessoa na Bíblia que da Bíblia diz que Deus foi à procura dele. Qual o nome, gente? 4 letras só. Davi. É o último nome aí que aparece? Davi. Gente, a primeira vez que aparece o nome de Davi na Bíblia não é lá quando ele matou o gigante. A primeira vez está em Ruth. Ah, você não está entendendo. Fecha a história, Ruth. Fecha o livro. Vamos fechar com o quê? Vamos fechar segundo o coração de Deus, porque assim é o nome de Davi, homem segundo o coração de Deus. Vamos fechar o livro, Ruth. Uma mulher desprezível, desvalorizada, uma mulher que não tinha valor
valor algum. Fecha o livro. Como é que vamos fechar? Qual é a última palavra? É Davi, segundo o coração de Deus. Muitos ouvirão falar dele. Segura. Deus está dizendo para pessoas aqui: a sua história não acaba do jeito que você pensa que acaba. A sua história não termina do jeito que você está imaginando que vai terminar. Deus está dizendo, se for preciso, talvez você colocou um ponto e disse acabou. Deus coloca uma vírgula debaixo do ponto e diz assim: ergue a cabeça. A senhora de vestido meio verdeado, florido, fica em pé para mim, por favor. A senhora, cabelinho curto, fica em pé, por favor. Abre assim as suas mãos. Existe um hino que canta, que é muito bonito: divino companheiro no caminho. A senhora é o oposto de divino, ou seja, é a divina. Eu não conheço a senhora, mas o Deus que eu conheço, conhece a senhora. E o Deus que eu sirvo está dizendo: diga para esta mulher que tu nunca viu, que o nome dela é Divina, que significa maravilhoso, ou maravilhoso diante de Deus. E Deus está dizendo que as suas lágrimas Ele enxuga, e não há mão humana que possa fazer deter o projeto de Deus na tua vida. O Senhor teu Deus te trouxe os teus pés neste santuário hoje para dizer que a guerra não é tua, a batalha é do Senhor, e o Senhor guerreia por ti, diz o Senhor dos exércitos. O Senhor batalha, tu batalha, mas Ele guerreia por ti. O Senhor guerreia por ti, e o Senhor Deus está dizendo: aquete o teu coração, porque tu não vai morrer agora. Tem muitas coisas para os teus olhos ver, e muitas promessas para tu ver cumprir na tua vida. Diz o Senhor dos exércitos, Senhora divina, o Senhor teu Deus te visita hoje com graça e autoridade. Diz o Senhor dos exércitos. Eu estou sentindo a presença de Deus. Eu quero que aquela mulher que está lá perto do extintor, vem aqui para mim. Fica em pé, irmã divina, não senta não. Dê um abraço nela aqui para mim, por favor. Mas antes da senhora abraçar, não abraça. A senhora veio para a igreja hoje caminhando. Eu não conheço a senhora. Quando eu cheguei, a senhora já estava aqui. Para ninguém dizer não, ele foi atrás da casa dela. A senhora veio caminhando. E do lado da senhora veio um homem também caminhando. A camiseta dele não é normal, igual aquelas camisetas que é aqui. É aquela que tem no meio aqui assim, tem tipo um V, uma ponta para frente e a ponta para trás. E no meio da conversa, caminhando, a senhora chegou a usar a palavra salário. Interessante isso, na conversa. É como se falasse assim: o salário dela é muito pouco. Ou o salário dela, tipo assim. A senhora está ouvindo o que eu estou falando? Eu estou falando o que Deus está me dizendo. E a senhora está pensando aqui: mas como? Ei, eu não sei, só sei que eu sei o que Deus está me dizendo. E o Senhor Deus está dizendo que Ele te abraça hoje. E o Senhor Deus está dizendo que assim como tu veio caminhando, o Senhor Deus está trazendo saúde para ti e para aquele homem que veio contigo. Principalmente um bloqueio num coração, o Senhor está trazendo saúde. Só que primeiro a senhora vai abraçar ela, depois a senhora vai abraçar ele, e o Senhor vai curar. Pode abraçar ela. Irmã Toinha, eu acho que não vai dar de nós contar nenhum testemunho aqui agora. Olha, aleluia, porque eu estou sentindo uma presença muito forte de Deus aqui. Eu preguei no Congresso das Mulheres do Jardim América em 2017 e a gente contou um grande e forte testemunho que tem mais de 7 milhões de visualizações só em um canal. Em outros canais tem bastante, muito mais do que o nosso canal. Foi em 2017, qual é o nome do congresso? Usadeide. Muito bem. Abraça de novo, irmã, abraça de novo. Aleluia. Abraça. Assim como vocês duas se abraçam, o Senhor abraça a causa de vocês e traz sobre a vida de vocês o milagre que vocês precisam, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Amém. Agora pode soltar. Pode soltar.
Agora aquele homem que está em pé, vem aqui, lá perto da cadeira, lá onde é que ela estava sentada. Vem aqui no meio do corredor da igreja. A senhora fica virado frente a ele. O que ele é seu? Fica virado frente a ele, abraça com ele agora. Abraça, porque o Senhor vai trazer sobre ele saúde. Esse homem já era para estar debaixo da sepultura, mas hoje o Senhor está visitando ele e está trazendo para ele saúde. Deus está trazendo para este homem saúde. Deus está visitando as veias deste homem, da cabeça à planta do pé. Esse homem tem sentido dor nas costas. Ele sente uma dor aqui atrás que parece que queima, que não vai precisa mexer com o braço, e umas pontadas no coração, parecendo que uma agulha, uma ferroada de maribondo. Mas hoje o Senhor está visitando e está trazendo saúde. Diz o Senhor dos exércitos: receba o milagre de Deus agora, diz o Senhor dos exércitos. Amém. Pode voltar ao lugar. Chega de abraço. Vai namorar na casa de vocês. Mas o culto não acabou ainda não. Fica aqui. Aleluia. Eu estou sentindo a presença de Deus. Moço, homem, olha para mim. Eu não conheço o Senhor, não conheço a sua história e nem os seus projetos. Mas o Senhor Deus me mostrava um acidente. E nesse acidente tu estava em cima de uma moto. Está ouvindo o que eu estou te falando? É em cima de uma moto. O senhor não estava na garupa, o senhor estava pilotando a moto. Eu via só uma parte da moto, quase dessa cor aqui, ó. Dessa parte do som aí, essa cor vermelha. Só esta parte que eu via. E eu via uma pessoa que vinha na contramão, batia contra ti, e tu ficava completamente ensanguentado. E as pessoas faziam uma roda, esperando com que o socorro chegasse. Fique em pé o Senhor. Só que o Senhor Deus está dizendo que Ele está te dando este livramento. Porque tem coisas que precisam ser concretizadas, e Ele vai concretizar. Deus está dizendo que está te dando este livramento. Deus me mostrava, as pessoas vinham em um carro, vinham na contramão numa velocidade rápida, porque era 3 jovens. Esses jovens, eles tinham acabado de fazer um assalto, então eles estavam querendo sair daquela rua, sair daqueles lugares, para ir para outro lugar e abandonar o carro. Batia de frente, e tu voava para longe, fora da rua, batia na calçada. Mas o Senhor Deus está dizendo que está te trazendo livramento. Diz o Senhor dos exércitos. Diz o Senhor dos exércitos. Eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar. O Senhor está te dando livramento, diz o Senhor. Uma salva de palmas bem grande ao Senhor dos exércitos. A 4ª mulher que aparece na história da genealogia de Cristo é Batseba. E a gente pergunta: o que Batseba está fazendo aí? Interessante. Se Tamar significa raízes profundas, palmeira. Se Raabe significa grandeza. Se Ruth significa fiel amiga. Olha o que significa Batseba. Batseba significa fortaleza. Batseba, aquela mulher que Davi teve o caso com ela, que era mulher de Urias. E a gente pergunta por que ela está aí. Só que Batseba foi a maior conselheira bíblica que já existiu. Não foi Débora, pastor? Débora era profetisa e juíza. Ela era conselheira de Davi e foi conselheira do seu filho Salomão. Batseba cometeu um grande e grave erro, mas Jesus está dizendo: coloca o nome dela aí. Talvez eu e você não colocaria, mas Jesus coloca. E o nome da 5ª mulher que aparece aí, Maria. E a gente pergunta: mas Maria, o anjo disse que ela é agraciada, pura, que ela ia gerar, que o que ia gerar é santo. E por que ela está aí? Porque Maria representa a igreja. Maria não é julgada por algo que ela fez. Maria é julgada por algo que Deus fez com ela. Você não entendeu? A igreja não é julgada por algo que ela está fazendo de erro, mas é julgada pela fé que ela crê. Você não está entendendo? Maria é criticada por servir Jesus. A igreja é zombada por acreditar em
em Jesus. Maria está aí. Quantas vezes você é humilhado, é zombado, é criticado, porque você não nega a fé. Essas mulheres são mulheres improváveis, porém todas elas estão na genealogia de Cristo.